Todos nós já ouvimos dizer que dinheiro não dá em árvore. Mas e música? Dá em árvore? E se desse? Que tipo de som tocaria em uma árvore de vinil, por exemplo? Poderia ser algum gênero do qual o dono do terreno fosse um fã. Pelo menos essa foi a ideia do diretor Victor Hugo Amorim quando criou a ficção Vinílies Frutíferes, que a gente vai exibir daqui a pouco no Revelando os Brasis. Haja criatividade para criar essa espécie rara, hein, Victor Hugo? Obrigado. Primeiro, obrigado. Não, e é isso, né? É uma loucura, assim, né? Uma árvore que dá disco de vinil, né? E foi isso, foi uma ideia meio louca. Primeiro veio essa ideia da árvore que dá disco, e depois os beija-flores que bicam, e cada um tem a sua árvore em casa. E vendo também o concurso do Revelando os Brasis, eu me inscrevi com essa ideia, juntando com histórias que eu já conhecia de pessoas lá da minha comunidade. Que é a Vargem Alta, no Espírito Santo. Isso, são duas comunidades, Castelinho e Vila Maria, que ficam em Vargem Alta, comunidades interiores. O município mesmo é Vargem Alta e os dois são distritos de lá. São distritos. Agora, tem algo de real na sua história ou foi tudo ficcional? Sim, tem real, tem muita realidade. E se bobear, praticamente, eu vejo até muito mais realidade do que a própria ficção de fantasia, né? Porque, na verdade, são pessoas que eu já conhecia, assim, né? São vizinhos, amigos, e que eu já conhecia suas histórias e que eu já tinha vontade de fazer filmes com eles, né? Aí depois que via a propaganda do concurso do Revelando os Brasis, eu falei, bom, vamos criar alguma coisa aí. Aí veio em casa, assim, que eu tenho vinil também em casa, de meus pais, meus avós. Na janela tem árvores e beija-flores. Foi essas imagens juntando, aí vem uma árvore que dá disco de vinil, um beija-flor bica, cada um tem a sua com o seu gosto. E aí, a partir dessa fantasia, eu peguei um pouquinho de cada um, da história do senhor libanês, que ele deixou o Líbano por causa da guerra, foi morar primeiro no Rio de Janeiro, montou uma loja lá no Rio de Janeiro, em Nilópolis. E em cima dessa história dele, eu falei que foi ele que criou essa árvore lá no Líbano, que ele fugiu e trouxe sementes e abriu uma loja em Nilópolis para vender, e que as gravadoras, com medo de concorrência, ameaçaram ele, até que ele foi para a cidade interior e plantou lá para todo mundo. Aí cada um mistura essa realidade, tem uma família italiana também, e que é isso, assim, é muito da realidade, na verdade, como uma pitada de ficção. Um molho, né? Um molho de ficção. Bom, agora, vários moradores, como você citou aí, participaram, né, das gravações do seu filme. Como foi para eles? Nossa, foi muito legal, assim, porque primeiro eu escrevi a história sem falar com eles, né? Aí depois eu fiz o convite e eles falaram, não, com certeza, aceito. Uma pessoa só que hesitou, falou assim... Tem certeza que você estava puro quando escreveu essa história? Não, na verdade ele falou assim, mas eu vou contar mentira, depois vai passar na televisão e vai vir gente aqui de outras cidades procurando a árvore, e cadê essa árvore que não tá? Aí eu falei, mas só você falar com o pessoal que não tá na época. Ah, legal. Mas aí, uma boa saída. Mas brincando, né? E depois conversando com ele tem várias histórias assim também. Esse foi o José, que cuida da igreja. Ele que hesitou primeiro, mas depois ele foi o que mais fácil gravou. Uma das nossas atrizes, a Rosa, ela falou, Victor Hugo, se você me der uma máquina de costurar, eu costuro uma boa. Agora, me chama para ser atriz, não, que eu não sei fazer esse negócio. Mas aí depois na sessão, quando teve o circuito, ela viu, nossa, mas vendo ali no filme, até que é legal mesmo. Até que eu levo jeito. Até que eu levo jeito. Legal. E todo mundo adorou participar. E quando o dia das gravações, todo mundo pintou essa casa, sem eu pedir, porque as locações eram a casa das pessoas, escolheram as melhores roupas, então estavam preparados, assim, para mostrar o seu melhor, de mostrar o seu melhor. Que bacana. Agora, como foi essa pesquisa de quais moradores entrariam no filme e até quais ficariam de fora, né? Porque você deve ter feito uma escolha aí seletiva até. Porque é uma história que é aberta, pode ser qualquer um, né? Mas são pessoas bem conhecidas e respeitadas na comunidade e é um pouquinho assim, também representa um pouquinho do Brasil, né? O seu Zé, que é o libanês, e a família italiana também,
uma igreja de interior, toda cidade interior tem uma igrejinha, e uma família de origem africana também, que tem todo esse mistério, que era parteira. Então são pessoas que assim têm uma história que representam um pouquinho lá da comunidade. Poderia ser outras pessoas também, mas essas também já eram pessoas especiais pra gente, assim, já. Agora, seu filme ele ficou bem diferente, né? De todos os 20 filmes selecionados nesta 5ª edição, talvez seja o que mais usou recursos experimentais, imagens aceleradas, né? Em fast, como a gente chama. Isso foi uma opção desde o início? Na verdade, foi um processo, assim, desde quando a gente chegou na oficina, o próprio professor de roteiro falou assim, vamos trabalhar aí para a gente como fazer dessa história que está bem escrita, mas para transformar para um roteiro, porque é totalmente uma outra linguagem. E foi desse processo do roteiro já pensando numa edição também. A ideia era como se cada história fosse realmente um pouquinho como uma música de um vinil. As faixas, né? A faixa de um vinil sendo tocada. Então, às vezes acelera, às vezes volta, às vezes dá um para. Aí eu fiz essa brincadeira, assim. Você fez só o lado A, por enquanto, porque é um curta, né? Ainda falta fazer o lado B do filme, também, né? Agora, olha que incrível. Depois de ter participado dessa experiência do Revelando os Brasis, o Vitor Hugo emendou já um mestrado, né? Na França, e ele está morando lá. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Vitor Hugo. Eu vou te mostrar essa foto aqui, que são os 20 diretores. Eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo. Me mostra quem é você aqui. Ali aqui, sou eu. Você está aí no cantinho. Eu... Você se sente o mesmo Vitor Hugo desta época aí? Não, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Primeiro a careca já está maior, né? Estou até com um chapeuzinho para disfarçar. Mas isso é francesinho, já está perdoado. Primeiro ir olhando também, eu olhei para mim e olhei já todo mundo também. Virou uma grande família, todo mundo. E assim, eu tive uma oportunidade com o Revelandos, eu me formei em jornalismo, voltei para o interior, fui lá para Varginha Alta, e eu tive uma oportunidade com o Revelandos que abriu uma outra visão de que eu não esperava. Eu sempre tive o desejo de trabalhar com cinema, aí chegou o Revelandos, e cada etapa era um momento, nossa, vai indo que se você conseguir, vai dar certo e tá legal. E aí depois acabou a oficina, a gente teve a gravação, e aí, primeiro que para ir para a França, eu primeiro inscrevi um projeto pelo governo, eu fui aceito para fazer um estágio durante 3 meses na França, pelo governo brasileiro. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a faculdade, eu me inscrevi no mestrado. Aí eu voltei, aí recebi a notícia de que foi aceito. E o meu mestrado foi em cima de todo esse processo que eu aprendi com Revelandos e com o meu desejo também de teatro, de cinema. E é em cima do curta-metragem Vinílios Frutíferos, é estudar o ator entre a realidade e a fantasia. E hoje, vendo a foto, você vê que muita coisa mudou e mais, dá mais vontade ainda de fazer e mais confiança ainda também que a gente ganha. Você já tem outros projetos em audiovisual? Tem vários rabiscos, assim. Inclusive o lado B, de repente. Quem sabe? O lado B. Tenho já ideias de trabalhar ainda nessa realidade de fantasia com histórias, de repente, de bordadeiras. De repente, bordados que saem em notas musicais, não sei, outras coisas, mas ainda é vontade, precisa desejo. Chamar a turma toda para sonhar junto com pra você, sonhar né? Junto, Porque tem aquela história, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. E sonho que se sonha junto é realidade. É verdade. É assim, a gente parte sempre é o clichê, mas que é o concreto. É porque quando você olha e acredita e você vê aquelas possibilidades, você vai vendo que as coisas são possíveis de fazer e acontece e fica legal. Obrigadíssima. Então, no próximo bloco, você fica com o curta Vinílios Frutíferos, a história de uma árvore rara e generosa que poderia dar madeira, sucos, flores, mas dá música. Divirta-se e aproveite para refletir sobre outras possibilidades para o que está disponível na natureza. Bom filme!
gravador, caderno, máquina fotográfica. Ok. Dessa vez a viagem é rápida. Volto hoje mesmo, amor. Amanhã de manhã, prometo que levanto bem cedo, preparo o café e compro na banca o jornal com a matéria que escrevi para você ler. Vamos acertar aqui. Não foi fácil chegar onde a gente está hoje. A gente melhorou muito com a nossa produção do nosso café de qualidade. A gente sofreu muito nessa vida. Não foi isso, pai? Foi. Foi isso, não foi? Quanta coisa que a gente sofreu junto, né? É muito. Bom, vamos falar sobre a Vinilis frutíferis. Vinilis frutíferis é uma espécie de árvore cujos frutos são vinis ao gosto do dono do terreno. Esse é Yusef Nikola Nasser, o seu Zé russo mais jovem, na época em que ele inventou a árvore. Seu Zé nasceu e viveu no Líbano até os seus 28 anos. Casou jovem com a sua Latifa, e a árvore foi um presente para ela. Eu fiz o presente para ela. Não tem mulher melhor de ela, não. Por causa da guerra, ele perdeu seu laboratório, mas conseguiu salvar 1000 sementes da árvore do vinil. Depois disso, resolveu vir morar no Brasil com a sua família. Quando você veio do Líbano, você veio novo para cá, né? Novo. Novo. Tinha quantos anos? 28 anos. 28 anos, né? Você trabalhou onde em Nilópolis? Nilópolis. Na loja? Na loja. Eu fechei a loja. Uma foto da loja, no qual meu pai era comerciante e meu irmão também. Umas fotos do Rio Seu de Janeiro. Zé abriu uma loja em Nilópolis, no Rio de Janeiro, para vender a árvore do vinil. As gravadoras internacionais, com medo de falirem, ameaçaram ele e sua família. Bahia. Um dia, a loja do seu Zé amanheceu pegando fogo. Toda a sua criação foi destruída. Ele conseguiu salvar apenas algumas mudas da árvore do vinil, que estavam muito bem guardadas. Depois da tragédia, ele fechou a loja, deixou o Rio e foi para a cidade de Vargem Alta, interior do Espírito Santo. Hoje, mora lá, na comunidade de Vila Maria, ao lado de Castelinho. E as árvores que o senhor conseguiu salvar? Eu plantei aqui. Uma ele plantou em seu terreno e as outras espalhou pela região. Tufi me falou que ele sempre vem aqui no cafezal e vê a imagem da Latifa. 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 Seu Zé é mais do que um cientista. Ele é um poeta do nosso tempo. Juntou a natureza com a arte e traduziu seu amor. Bem que a gente poderia construir a nossa casa aqui e ter a nossa própria árvore.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 1986, meu pai faleceu. No sábado, foi enterrado no domingo. Na terça-feira, eu vim fazer uma visita ao cemitério pela parte de fora e olhei para o cemitério todo abandonado, cheio de mato. Eu olhei para uma árvore e lá estavam os discos pendurados nela que dizia versículos da Bíblia e cânticos da igreja. Naquele momento eu falei, pois da agora para frente vai ser tudo diferente. Aí comecei a arrumar a igreja, pintar o cemitério, reformar. E isso já tem 28 anos. Todos os anos eu faço isso. E eu pensava assim, meu Deus, a nossa igreja não tem nada. Eu precisava fazer alguma coisa para ela ser mais visitada. Eu liguei o fio na árvore e ao Cristo Redentor. Aí saiu o som de versículos da Bíblia e cânticos da igreja. E aí vinha muitas pessoas fazer visita. Mamãe, esse aí é o jornalista. Ele veio de Vitória para ver a senhora. Pra ver? É, para ver a senhora. Aqui são fotos de papai e mamãe. Aqui papai na janela aqui de casa. E aqui papai trabalhando de madeira, que ele gostava muito de trabalhar em madeira. Papai fez um moinho para moer milho, para fazer o fubá, né? Ele montou o gerador para gerar energia. Papai fez tudo direitinho, ó. Ele descobriu que passando água com o açúcar, os beija-flor viessem bicar as flores. As flores não, os discos. Ele ligou a árvore aqui no rádio de casa. Você mexe para cá, ouve a árvore lá do moinho. Vira para lá, ouve a árvore aqui da frente de casa. Já estou ouvindo a música. Vem, vem, vem! Calma, deixa eu terminar meu serviço. Devo mangiare! Oi, bom dia. Maria da Penha é filha da maior parteira da região. Sua mãe Odília fez mais de 250 partos por aqui. Odília faleceu há 5 anos. E é Maria quem nos conta a relação da sua mãe com a árvore do vinil. Um instantinho só. Eu sou a única filha que acompanhava os partos que a minha mãe fazia. Ela fez 250 partos. Eu ia com ela quase todas as vezes que ela saía. Eles iam chamar ela ia a cavalo, ela ia a pé, andando. Ela tinha uma relação muito forte com essa árvore. Dona Odília, a Joana vai ter neném. Dona Odília. O que está acontecendo? A Joana vai ter neném.
Esse é Pedro Passarella, o artesão de Castelinho. Além do artesanato, ele também faz trabalho de mixagem. Desde a época aí da Rádio Papirão, eu montei aqui uma mesa aqui. Tem uns 10 anos eu trabalho aqui. Indo por aí afora, pra galera toda, por aí afora. Pedro criou um sistema para capturar o áudio das árvores de vinil. Ele deixa o gravador plugado nas raízes e depois recolhe as gravações para fazer suas mixagens. As mixagens de Pedro fizeram tanto sucesso que ele resolveu vender os CDs com as gravações junto com seu artesanato. Tenho que lembrar de pegar a receita desse quibe com tufi. Há muito tempo que não como uma comida tão boa assim no almoço. A última vez foi antes de você partir. Falta você, amor. Falta você. Oh, beija-flor. Todos nós já ouvimos dizer que dinheiro não dá em árvore. Mas e música? Dá em árvore? E se desse? Que tipo de som tocaria em uma árvore de vinil, por exemplo? Poderia ser algum gênero do qual o dono do terreno fosse um fã. Pelo menos essa foi a ideia do diretor Vitor Hugo Amorim quando criou a ficção Vinilis Frutíferis, que a gente vai exibir daqui a pouco no Revelando os Brasis. Haja criatividade para criar essa espécie rara, hein, Vitor Hugo? Obrigado. Primeiro, obrigado. Não, e é isso, né? É uma loucura, assim, né? Uma árvore que dá disco de vinil, né? E foi isso. Foi uma ideia meio louca. Primeiro veio essa ideia da árvore que dá disco,